Então, hoje nós vamos ver predicado nominal, como ele funciona. Bom, como é que é a formação desse predicado? Então, o predicado, ele começa por um sujeito. Esse sujeito, ele pode ser qualquer um dos sujeitos que vocês já estudaram, exceto a oração sem sujeito. Ele não vai ser oração sem sujeito. Então, ele pode ser um sujeito simples, ele pode ser um sujeito composto ou um sujeito indeterminado. Depois, esse tipo de predicado, ele utiliza verbo de ligação. O que significa isso? Que tem que ser esses verbos que estão nessa lista. É o ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e andar. São só esses que ele utiliza. E para vocês ele sempre vai ser verbo de ligação. O ano que vem a gente vai ver que nem sempre ele é verbo de ligação. Mas para vocês, nesse ano, vai ser sempre verbo de ligação. Ele vai estar conjugado, esse verbo. Então, ele não vai ser um verbo... por exemplo, não é uma frase com o verbo ser, escrito ser. Não, é uma frase com é, com era, com foi, que é a conjugação do verbo ser. E um predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito é um adjetivo que se refere ao sujeito. Então, bonito, belo, pode ter um muito, tá? Muito alto, muito feliz, pode ter, e também continua sendo predicativo do sujeito. Aí a fórmula que a gente utiliza no predicado nominal. Por que fórmula? Porque depois a gente não vai conseguir escrever tudo na frase, então a gente utiliza fórmulas. A fórmula é essa, que é o quê? É um sujeito, aqui ó, sujeito, um verbo de ligação, que pode ser qualquer um daqueles que estão na lista, e um predicativo do sujeito. Tudo isso aqui, então, vai formar o predicado nominal. E aí, então, o sujeito, ele pode ser qualquer um desses três, sujeito simples, composto ou indeterminado. Os verbos de ligação, que são esses aqui, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e andar. E um predicativo do sujeito, que é uma qualidade, um defeito, uma característica do sujeito, relativa ao sujeito. Que é o que a gente já viu como adjetivo. Tudo isso, então, vai formar o predicado nominal. Agora vem os exemplos disso. Então, aqui na frase, ele era falante. Então, o ele é sujeito simples. Por quê? Porque é uma única palavra importante. O era, que é o verbo ser, VL, verbo de ligação, e falante, que é uma característica do sujeito, do ele, tá? Então, por isso aqui que o falante é PS, é predicativo do sujeito. E aí, então, o predicado nominal. Agora aqui, estavam sozinhos. Quem estavam? Eles, mas a gente não sabe se era eles ou se era elas, então é SI. Estavam, VL, verbo de ligação. E sozinhos, PS, que é uma característica de quem? Do SI, do sujeito, indeterminado. Por mais que esses sozinhos indique que seja eles, a gente não sabe quantos eram. A gente não sabe se era um, se era dois, se era três. Então, por isso que o sujeito continua sendo indeterminado. E, então, tudo isso forma o predicado nominal. Aí, no outro exemplo aqui, ela e eu escrevi errado ali, é SC, tá? Sujeito composto. Somos é VL, verbo de ligação, e colegas PS. Por quê? Porque o colegas se refere ao ela e eu, tá? Que é o sujeito composto. E aí a última frase aqui, então, eles, sujeito simples, pareciam, é verbo de ligação, muito decididos. Aí ele tem o muito, que é só um intensificador. Então, por isso que é tudo junto, muito decididos, é PS. E aí, então, tudo isso forma o predicado nominal. Era isso, gente. Qualquer dúvida, manda mensagem.